Acidentes no trabalho e doenças no trabalho. Quais os direitos do trabalhador que fica doente por causa do trabalho, que se machuca no trabalho e como esse trabalhador pode buscar esses direitos? E detalhe, como fazer o seu processo de acidente do trabalho, de doença do trabalho dar certo. Nesse vídeo eu te explico tudo isso, dentre outras questões envolvendo doenças no trabalho, acidentes no trabalho. Quem fala é Rodrigo, sou advogado, sou especialista em direito do trabalho. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Pessoal, acidentes, doenças por causa do trabalho. Um dos temas que, aos meus olhos, é um dos mais graves quando a gente fala de problemas no trabalho. Lembrando, pessoal, o nosso escritório de advocacia trabalhista atua em todo o Brasil, então você, trabalhador de qualquer estado do Brasil, você pode contratar o nosso escritório para ajudar a resolver a sua questão trabalhista. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, acompanhe o nosso Instagram, Rodrigo LatTV, e vamos direto para as informações do acidente e das doenças no trabalho. Apenas explicando de uma maneira bem simples para você, trabalhador, entender, o acidente do trabalho, ele pode ser um acidente típico. O que é isso? O trabalhador caiu, quebrou o braço, perna, estava fazendo ali o seu trabalho, acabou perdendo um membro, perdeu parte da mão, parte do dedo. Ou até mesmo o acidente pode ser atípico. O que é o acidente atípico, Rodrigo? São as doenças por causa do trabalho, tá? Então, tanto a doença por causa do trabalho, quanto o acidente trabalhando, os efeitos jurídicos são basicamente os mesmos. Então, pouco importa se você se machucou ou se você desenvolveu uma doença por causa do trabalho. Os direitos serão basicamente muito parecidos, basicamente os mesmos, tá? E como é que funciona a doença, Rodrigo, por causa do trabalho? Você, trabalhador que desenvolveu, que tem o seu trabalho pesado, que tem o seu trabalho repetitivo, que desenvolveu um problema sério na coluna, no joelho, no ombro, como por exemplo lombalgia, leri dort, hérnia de disco, enfim. O fato de você todo dia fazer aquele trabalho pesado e repetitivo fez com que você desenvolvesse um problema na coluna. Será que se não tivesse o trabalho, você teria esse problema na coluna? A resposta é não. Por quê? Porque é uma doença que desenvolveu por causa do trabalho. Ou até mesmo uma doença que você já tinha um problema na coluna. Só que agora esse problema piorou muito, mas muito por causa do trabalho. Isso também é considerado uma doença por causa do trabalho? Sim, por conta da questão do agravamento. Pessoal, tanto a questão do acidente no trabalho típico, cai, quebra braço, perna, perde membro, quanto as doenças por causa do trabalho, você, trabalhador, pode ter os seguintes direitos. Primeiro de tudo, uma indenização por danos morais. Se você, trabalhador que perdeu um membro, você, trabalhador que ficou doente por causa do trabalho, a sua empresa tem que te indenizar por isso, tem que pagar uma indenização por isso, tá? Ela pode ter que pagar uma indenização se esse acidente foi no trabalho, se a empresa de alguma maneira contribuiu com esse acidente ou até mesmo por uma omissão por parte da empresa, ela tem que indenizar o trabalhador por isso, tá? O segundo direito, gente, basicamente é uma pensão, se houver redução da capacidade de trabalho. Então você, trabalhador, um exemplo, você entrou no seu trabalho com a sua audição 100%. Depois de 10, 15, 20 anos trabalhando na empresa, um barulho muito grande, pouco fornecimento de EPI ou até mesmo sem fornecimento de EPI, ou o EPI que era fornecido não tinha uma eficácia boa, você acabou ficando surdo, perdendo parte da sua audição por causa do trabalho. E aí, Rodrigo, agora eu consigo trabalhar da mesma maneira que eu trabalhava antes, quando eu tinha minha audição 100%? Não, teve uma redução da minha capacidade de trabalhar. Essa redução foi de 10%, 20%, 50%? Normalmente, se a redução for 10, 20, 40, 50, esse percentual de redução geralmente é o percentual da pensão. Então, um salário de R$2.000, uma redução de 50%, uma pensão de 50% de salário, em torno de R$1.000 até o falecimento do trabalhador,
tá? Então é durante toda a vida uma pensão a ser paga pela empresa, mas a pensão só é devida se houver a redução da capacidade desse trabalhador continuar trabalhando. Para saber isso, tem que ser feita uma perícia para poder apurar. Terceiro direito do trabalhador que sofreu acidente, que tem uma doença por causa do trabalho, é justamente a estabilidade no emprego, tá? O trabalhador acidentado, o trabalhador doente por causa do trabalho pode ter uma estabilidade de 12 meses, tá? A questão da estabilidade vai depender se tem ou não afastamento, vai depender também de uma perícia para poder apurar tudo certinho, tá? Então, a questão também que pode ter, um direito que o trabalhador pode ter, é a estabilidade no emprego. E também, no caso da estabilidade, vai depender também se teve o afastamento do INSS, enfim, estabilidade também é um direito que esse trabalhador pode ter. E para fechar, também pode ter direito a um benefício do INSS, que é conhecido como auxílio acidente, tá? Esse benefício também o trabalhador que sofreu acidente, que tem uma doença por causa do trabalho, pode sim ter direito. Um último direito, pessoal, que é um pouquinho mais específico para o trabalhador que sofreu um acidente do trabalho, o acidente típico, na verdade, é uma indenização por danos estéticos. Ou seja, o trabalhador tinha ali uma função na empresa, teve o acidente, perdeu um braço, perdeu a perna, ou até mesmo teve ali a sua beleza de alguma maneira prejudicada. Nesse caso, esse trabalhador, se teve ali algum tipo de prejuízo à sua aparência física, também pode receber uma indenização por isso. E aí, concluindo os direitos, vamos trazer algumas observações e falar um pouquinho sobre como conseguir esses direitos. Primeira observação, pessoal, é o acidente no trajeto para o trabalho. Então, estou indo para o trabalho, estou voltando do trabalho, sofri um acidente. Posso ter algum direito, Rodrigo? Pode sim, principalmente ter estabilidade no emprego. Se você tiver o afastamento, tiver a CAT aberta, você pode ter a estabilidade no emprego, isso nos casos envolvendo acidente no trajeto, indo ou voltando do trabalho. E aí, a gente avança agora para as questões envolvendo como receber esses direitos. Pessoal, diria 99% dos casos, o trabalhador tem que ir para a justiça. Não tem outro caminho. Para você receber a indenização, para você receber a pensão, para você receber todos os direitos, você precisa entrar com um processo trabalhista. Pegue um advogado trabalhista especialista na área, entre com o seu processo trabalhista e a partir daí, você entrando com o seu processo trabalhista, vai ser feita uma perícia para apurar as condições de trabalho, apurar se a sua doença, se o seu acidente aconteceu por causa do seu trabalho ou como é que foi a dinâmica do acidente e os reflexos disso. Vai ser feita uma perícia no seu processo, tá? Observação, o trabalhador que veio a óbito, que faleceu, quem vai entrar com esse processo é justamente os herdeiros, a esposa, os filhos desse trabalhador falecido que vai buscar o direito desse trabalhador na justiça. E aí a gente vai para a última questão. Rodrigo, como ter um bom resultado no meu processo de acidente do trabalho, de doença por causa do trabalho? Pessoal, o melhor caminho, sem dúvida, é você juntar provas, reunir provas da situação, das condições de trabalho. Então você, trabalhador, que vem ali passando, vem pegando peso, que tem ali um trabalho pesado, um trabalho repetitivo. Quais são as provas, Rodrigo? Vídeos, fotos, locais de trabalho. Principalmente vá no médico, guarde a documentação médica, principalmente nos casos envolvendo doença por causa do trabalho. Você, trabalhador, precisa ir no médico. Você, trabalhador, precisa ter documentação médica para comprovar que esse problema de saúde aconteceu durante o período que você estava trabalhando na empresa. Por quê? Tem muito trabalhador que fica doente, que não vai no médico, não tem documentação médica nenhuma. Aí, pessoal, fica difícil de colocar no processo que a doença se deu durante o período de trabalho se você não tem nenhum documento médico. Então, faça provas, vídeos, gravações, fotos das condições de trabalho, guarde laudos médicos, documentação médica, guarde tudo que você tiver relacionado ao acidente, à doença ou até mesmo aquilo que comprove que a empresa não está se prevenindo, não está aplicando questões que podem prevenir futuros acidentes do trabalho, porque a empresa também responde por isso. Gente, é isso. Dúvidas, questões que vocês tiverem sobre acidente do trabalho, sobre doença do trabalho,
coloca para mim nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.